Olá, querido estudante, seja muito bem-vindo a mais esta aula. E hoje nós vamos dar início, nós vamos começar a estudar, nos aprofundar sobre as leis do ensino e da aprendizagem. Tenho certeza que esse vai ser um conteúdo muito útil para que você possa aplicar dentro de sala de aula, na escola bíblica dominical, ou mesmo direcionar outros professores, nos auxiliando a como preparar excelentes aulas. Esteja com papel e caneta aí já perto de você, para você poder fazer as suas anotações, as suas observações, as suas conclusões com respeito a este conteúdo. Então, as 7 leis do ensino. A primeira lei é a lei do professor. A segunda lei é a lei do ensino ou aprendizagem. A terceira lei é a lei da atividade. Quarta lei é a lei da comunicação. A quinta lei é a lei do coração. A sexta é a lei da motivação. E, por fim, a sétima lei, a lei da preparação. Romanos 12, versículos de 3 a 8. Nós vamos ver ali sobre uma separação de ministérios, como que Deus entregando ministérios aos homens, separando pessoas para o serviço em sua casa em obras específicas. Dentre os ministérios, o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que ensina seja dedicado ao ensino, ou seja, haja uma dedicação ao ensino. Nós não podemos ensinar de qualquer maneira, né? O verdadeiro professor, ele se dedica ao ensino, ele se prepara primeiro, ele vem para a aula de forma a poder dar um conteúdo excelente para os seus alunos. Lembrando que nós, quando ministramos mal, nós estamos influenciando vidas. Ninguém tem autoridade para fazer testes na vida de uma outra pessoa. Nós não estamos aqui para testar se alguma teoria está correta ou não está correta, para fazer um laboratório com os alunos dentro de sala de aula e ver se a vida deles vai se tornar algo benéfico a partir daquele ensino ou não, e depois disso mudarmos o ensino. De forma alguma, nós não estamos aqui para testar isso, nós estamos para ministrar da melhor forma possível, para de verdade fazer com que o nosso aluno ele seja um ser crítico, capaz de pensar por si só, e possa tomar as suas escolhas, suas decisões com respeito aos caminhos que ele vai seguir na vida. A Bíblia já diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até quando crescer não se desviará desse caminho. Nosso papel é entregar aos nossos alunos, desenvolver neles a capacidade de fazer escolhas, de pensar por si só, é demonstrarmos que, mesmo como professores, nós somos seres humanos, nós também erramos, é demonstrar que o processo do ensino e aprendizagem é essa construção mútua entre eu e você, entre nós, entre uma classe inteira, entre uma comunidade. Nós estamos nos auxiliando nesse processo de ensino-aprendizagem. Lembre-se que você, como professor, aquele que domina o conteúdo, pode ter mais conhecimento, mais profundidade do que os alunos com respeito a este conteúdo. Mas em várias outras áreas de conhecimento, teus alunos, aqueles que estão sentados para aprender, aqueles que estão nesse processo de aprendizagem guiados por você como professor, podem ter um conhecimento muito maior do que o seu. E você pode trocar essas experiências, trocar esses conhecimentos e aprender também com os educandos, tá? Eu lembro que nós podemos nos dedicar ao ensino, nos dedicar a nos preparar mais e mais. E quando a gente está nos dedicando, geralmente se passa lá para o nível superior, vai para uma graduação, e depois vai para uma pós-graduação, e quem quer continuar na vida acadêmica vai buscar um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Então, é uma pessoa que vai estudar cada vez mais e mais sobre menos e menos, até que se torna um especialista em um ramo estreito daquela matéria, em uma pequena parte daquele conhecimento, percebe? Então, um doutor, um mestre, ele sabe muito sobre pouca coisa. Então, é claro que pode sim aprender com seus alunos e aprender muito. A lei do professor. Antes de ser um professor, é necessário ser um aprendiz, ser um estudante, ensinando outros estudantes. Tá? Então, o professor ele é ciente da sua responsabilidade e jamais pode deixar de buscar o aprendizado e desenvolvimento pessoal. Né? Aqui nessas imagens, é aqui que eu preparo, né, que eu estudo, que eu me dedico para a preparação
das aulas, nós estamos nessa matéria de ensino cristão, e dentro dessa matéria de ensino cristão, você vê que a minha mesa tem uma série de livros. Esses livros e apostilas, eles focam exatamente sobre o nosso conteúdo aqui. Ele foca sobre o ensino, sobre a pedagogia, sobre a psicopedagogia, a neuroaprendizagem, inteligência emocional, sobre métodos de ensino, métodos de aprendizagem ativa. Então, esses livros que você está vendo em cima da mesa são alguns dos livros que eu possuo hoje, que focam justamente sobre o ensino, fora outros que não estão aí, né, em cima da mesa. Foram aqueles que eu separei para a preparação desse conteúdo que você está tendo, dessas aulas que você está tendo. Então veja que o professor, ele precisa buscar, ele tem ferramental, ele vai estudar. Eu tenho aqui um exemplo, que é o livro Uma Pedagogia para a Educação Cristã. Esse aqui é um excelente livro para que você possa adquirir, do César Moisés de Carvalho, Noções Básicas da Ciência da Educação a pessoas não especializadas. Aqui vai tratar sobre a escola dominical, vai tratar um pouco sobre a história, o nosso movimento pentecostal, o ensino no movimento pentecostal, como o ensino era visto anteriormente, como ele é visto agora, o quanto o professor precisa de fato buscar de ferramentas, tem que se aprofundar para poder trazer um conteúdo que seja condizente, né? Lembre-se também que o tempo de preparação sempre vai ser muito maior do que o tempo da execução. Então, para ministrar uma aula de 30 minutos, de uma hora, 2 horas, é necessário um tempo prévio de estudo de vários dias. Vários dias. Então, para que você tenha acesso a um conteúdo ministrado de 30 minutos, tenha certeza que eu estudei vários dias. 1 hora de conteúdo foram vários dias de estudo, de preparação, a elaboração dos slides, né? O designer também é essencial. Eu vejo o designer desses slides como sendo essencial para te auxiliar nesse processo de aprendizagem. Tá? Então nós precisamos amar a sabedoria, honrar a sabedoria, buscar o conhecimento, adquirir sabedoria com tudo que nós temos. Compre a sabedoria. Eu fiz aqui uma junção de alguns provérbios, né, de Salomão. Tá? Então, falando sobre sabedoria e conhecimento. O professor ele tem que amar a sabedoria. Nós, como professores, nós desejamos que os estudantes leiam aquilo que a gente publica, né? Leiam os livros que nós indicamos, assistam os documentários. O meu desejo é que quando eu coloco um documentário, te faço indicação de documentário, que você estude esse documentário, assista, que você ouça os áudios, veja os filmes, leia os livros, leia o material complementar que eu disponibilizar para você. E esse é o desejo de todo professor. Por quê? Porque nós queremos de fato que os estudantes avancem em conhecimento. Nós queremos que o estudante se aprofunde no saber, nós queremos entregar o melhor. Tá? Então é isso que um professor quer fazer. É claro que o estudante, ele muitas vezes não vai ver o professor na sua individualidade estudando. Né? O estudante está mais acostumado a ver o professor ministrando uma aula, mas tenha certeza, uma carga de trabalho, uma carga horária de estudo que é bem elevada, para que a gente possa trazer dali um resumo, extrair importantes lições e transmitir essas lições para os estudantes. O professor, ele deve ter conhecimento, ele deve conhecer muito bem o assunto que está ensinando, porque um fraco domínio de conteúdo vai resultar em um ensino deficiente, segundo John Milton Gregory. Isso é verdade. Então, um professor que não se prepara, que não se dedica ao aprendizado, que não absorve conhecimento, o que é que ele vai passar adiante? Nós estamos falando de educação cristã, imagine o pregador. Né? O pregador, ele foi convidado com antecedência, ele sabe que vai ministrar, ele tem o texto, ele poderia estar buscando de Deus, orando, investigando sobre o texto, se debruçando ali, buscando obras de referência, clamando ao Espírito Santo pela revelação, pelo direcionamento, para o que a igreja precisa naquele dia que ele vai pregar, sobre aquele tema, sobre o texto que lhe foi confiado. Mas se o pregador não faz nada disso, e ele simplesmente quer chegar em cima do dia, abrir a Bíblia 30 minutos antes do culto, começar ali para ter uma ideia geral do assunto e depois vai para o culto pensando assim, Deus tem que falar através de mim porque o povo tem que receber alguma coisa. Peraí. Então é necessário uma preparação prévia, um estudo, uma dedicação. Né? O aluno ele percebe quando o professor não domina um assunto. Nós percebemos, nós fazemos a leitura corporal, a leitura visual, as microexpressões, o tom de voz, a velocidade.
né? A gente percebe, de fato, quem está dominando o conteúdo e quem não domina o conteúdo. A gente percebe, inclusive, quem tem vivência e quem não tem vivência na área. Hoje eu já ministro aulas na escola dominical há mais de 19 anos até este momento. Estamos falando no ano de 2024. Então, há 19 anos, ou para 20 anos agora, que eu ministro aula em escola bíblica dominical. Além da escola bíblica dominical, já ministrei vários cursos, né? Vários cursos de áreas diversas, né? Na escola bíblica dominical, já passei pelas classes ali de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e a classe de senhores, a classe geral da igreja também. Então, já ministrei em várias áreas diferentes. Tive o privilégio de auxiliar na preparação de outros professores. Hoje eu vejo obreiros que passaram pela sala de aula em que eu ministrava. Eu tenho a grata satisfação de, em momentos de mensagem, de pregação, ouvir pessoas que se lembram de uma aula que eu ministrei e como aquele conteúdo impactou a vida delas, né? Como a influência que eu tive sobre elas foi uma boa influência, de forma a levá-las a um aprofundamento no relacionamento com Deus. Então veja que o professor ele tem uma carga horária, ele tem uma bagagem, ele traz consigo algo para poder passar adiante. E o professor, eu digo, é alguém que precisa conhecer muito bem do ser humano, né? A gente acaba se dedicando a estudar sobre a psicologia do desenvolvimento, a psicologia do aprendizado em si, né? As emoções humanas. Nós precisamos saber ler os alunos e, com o passar dos anos, nós vamos aprendendo a ler muito bem as pessoas. Além do passar dos anos, nós temos um grande recurso ao nosso alcance. É um recurso que está disponível para todos. A Bíblia fala sobre um dom de discernimento. Nós precisamos atuar com discernimento. O professor precisa atuar com os dons espirituais, precisa atuar com os dons espirituais, com os dons ministeriais. Nós não devemos contar apenas com conhecimento científico, apenas com conhecimento humano, aquilo que a gente pode encontrar dentro de livros. Não, nós precisamos sim nos achegar a Deus e contar com o poder de Deus, esse grande recurso. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus fala sobre o poder, a virtude do Espírito Santo, e no original bíblico, ali significa um poder com recursos. É um poder com recursos o que nós adquirimos. Jesus diz, ser-me-eis testemunhas. Essa palavra utilizada para testemunhas é a palavra mártir. Mártir. Quem deseja ser um mártir aí de Jesus? Quem deseja ser um mártir sobre o evangelho? O mártir é uma testemunha. O significado dessa palavra mártir é quem testemunha com evidências. É alguém que tem evidências para provar, que comprova a mensagem com fatos, com evidências, com aquilo que é demonstrável, aquilo que de fato pode ser analisado. Essa é uma testemunha de Jesus. A sua vida como professor, como mártir, como uma testemunha, deve ser uma evidência da transformação. O estudo deve ser uma evidência na sua vida, né? Então, nós vemos aqui no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 40, quando Jesus está falando com seus discípulos, ele vai dizer: o discípulo não está acima do seu mestre, ou o discípulo não está acima do seu professor, o estudante ou aluno não está acima do seu professor. Mas todo o que for bem instruído será como seu mestre, será como seu professor. Veja a importância de professores bem treinados, bem treinados. E é por isso que eu oro a Deus e eu realmente peço para que ele me use nas aulas, e eu te convido a fazer a mesma coisa. Se você ministra na escola bíblica dominical, se você ministra na igreja, se você é professor na rede de ensino secular, ore a Deus para que ele te use de forma extraordinária no ensino, para que ele te capacite de forma que você também cresça como professor de uma forma absurda, né? Que você realmente possa se desenvolver de uma forma que seria humanamente impossível. Nós precisamos dos recursos de Deus em nós, nos desenvolvendo. Por quê? Porque à medida que eu me desenvolvo, eu tenho uma maior capacidade de desenvolver outras pessoas. E veja a responsabilidade que um professor tem. Se ele instruir bem, este aluno vai se tornar como ele. Se ele instruir bem, o que o aluno vai conseguir alcançar é ser semelhante ao seu professor. Então nós precisamos instigar os alunos, eu te instigo mesmo. Eu digo em várias aulas, eu continuo dizendo, pesquise por si só, pesquise,
ouça aquilo que eu estou te falando, sim, estude essas aulas, sim, mas se aprofunde por si só, aprenda a buscar as suas próprias fontes bibliográficas, a descobrir se essas fontes são confiáveis, aprenda onde buscar conhecimento, busque descobrir onde estão as informações que você procura. Tudo que você precisa tem uma pessoa que sabe fazer. Aquilo que você ainda não sabe como, tem alguém para te ensinar e você precisa se ligar a essas pessoas. Se você não possui um recurso, existe alguém que tem esse recurso. Então saiba fazer conexões, saiba se unir a pessoas. Em Gênesis capítulo número 11, nós vemos lá na construção da Torre de Babel, e Deus vai paralisar aquela construção, ele fala o motivo. Ele fala que aquele povo tem uma mesma linguagem, eles são um só, eles entendem o que falam, e eles têm um único objetivo, eles agem como um único indivíduo. Então, como eles estão tão unidos, tão engajados, têm o mesmo propósito, estão indo para a mesma direção, estão trabalhando juntos para isso, estão se esforçando para desenvolver recursos, novas habilidades, ferramentas, estratégias, tecnologias para alcançar um mesmo fim, um mesmo objetivo, então nada lhes é impossível. Então aprenda a como se unir a outras pessoas, reparta o conhecimento. O conhecimento, quanto mais é repartido, mais ele se multiplica. Olha só isso. Quanto mais você reparte do que você tem, mais você ganha, mais você vai receber. Tá? Então o professor ele precisa assim se desenvolver. Como é que nós nos desenvolvemos, né? Nós nos desenvolvemos justamente através de leitura, livros, 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 que é uma pedagogia para a educação cristã, as 7 leis do aprendizado, motivando os seus alunos, neurociência e aprendizagem, educação cristã, um curso que eu fiz com o pastor Jamiel Lopes. Esse curso aqui foi oferecido pela Escola Bíblica Dominical há alguns anos e eu tive o privilégio de participar deste curso, tá? Sobre educação cristã, um treinamento para o aperfeiçoamento de professores. Então você precisa ler. Além de ler, você precisa fazer cursos, precisa buscar se desenvolver. Não seja como aquele que só quer coisa gratuita, tá? Não seja assim, em uma aula gratuita, em aula gratuita você tem uma amostra, você tem uma parte, você tem um pouco. Tá? É claro que existe dedicação para as aulas gratuitas, é claro que sim, mas se você quer mais, você precisa adquirir conhecimento. Provérbios diz: com tudo o que você tem, compre o conhecimento, compre a sabedoria, saia de ficar querendo só cursos gratuitos. O conhecimento é muito barato, é muito barato. Tem gente que acha que é caro o conhecimento, investir numa mensalidade de R$ 300, R$ 500 por mês é caro. R$ 1.000 por mês, R$ 1.500, R$ 2.000 por mês, uma mensalidade, um curso, é caro. Tem gente que acha isso caro. Mas experimente ficar sem conhecimento, você vai ver o quanto é caro de fato. Quem está investindo lá R$ 1.500 numa faculdade de psicologia para se tornar um psicólogo, depois vai estar recebendo muitas vezes mais do que isso mensalmente. Quem está investindo um salário, mais de um salário em uma faculdade de direito, depois vai estar recebendo muito mais do que isso em cada causa, percebe? Quem está se dedicando para engenharia, quem está se dedicando aqui em um curso de teologia, e você está investindo um valor realmente bem acessível, e o seu crescimento vai ser espiritual, você vai crescer no conhecimento, vai crescer na graça do Senhor. Você vê que o nosso curso ele é abrangente, nós não ficamos apenas em temas centrais, nós não somos engessados, a nossa forma de ensinar ela é bem abrangente, é bem aberta, então nós vamos falar sobre muitas coisas aqui, é uma visão de mundo que nós transmitimos, tá? Então você precisa fazer cursos, eu te convido a se desenvolver. Existem cursos para casais. É um espanto, é um espanto. Como a maioria das pessoas da igreja acredita que não precisa fazer um curso para casais. Não, os pais acreditam que não precisam fazer um curso como ser um pai melhor, uma mãe melhor, como educar os seus filhos. Né? Existem cursos especializados em instruir os pais na educação dos filhos, como educar, como ensinar, como se comunicar. Nós vemos muitos pais que têm um problemão. Vários chegam para mim e falam: ele precisa de ajuda, porque o meu filho não me entende, a minha filha não me entende, existe uma rebeldia por parte do meu filho, por parte da minha filha, mas um curso de pais resolve isso. As ferramentas são entregues ali e são cursos baratos, de R$ 200, 200, R$ 300, em um curso para saber como educar o seu filho. E esses cursos de pais e filhos são cursos que valem para a vida toda. Nós abordamos toda a vida do indivíduo, desde a criança, aquele
que ainda está sendo gerado no ventre, né? Como tratar emocionalmente já desde este momento até a idade avançada. É um curso para todos. Eu participei de um curso como esse, eu sou treinador de um curso como esse. Eu já fiz muitos cursos na minha vida até o momento, mas realmente esse curso para educação de filhos foi o curso que foi um divisor de águas para mim. Eu pude me identificar como pai, como marido, como filho. Eu pude me identificar em várias áreas. Eu percebi tudo que eu precisava mudar e eu fiz as alterações de rota necessárias. Tá? Você pode aprender através de áudios, audiobooks, treinamentos em áudios, né? Áudios gravados e pregações. A gente aprende treinamentos online, treinamentos presenciais, invista seu dinheiro. Você quer melhorar, quer crescer de fato no conhecimento, vai exigir investimento. Tudo que é importante exige investimento, tá? Nós aprendemos através de vídeos, através de documentários. O documentário, às vezes, leva anos para ser produzido e nós temos anos condensado dentro de 1 hora, 40 minutos, 1 hora e meia de documentário. Os livros são pessoas que traz ali um conteúdo de 40 anos de aprendizado dentro de um livro que é vendido por R$ 40, dentro de um livro que é vendido por R$ 100. Olha como o conhecimento é barato. Você está adquirindo, está investindo R$ 100 em um livro. Muita gente vai achar isso caro, mas se você analisar que esses R$ 100 está te trazendo 40 anos de experiência, está te trazendo 10 anos de experiência, está trazendo metodologias comprovadas ali de aplicação, conhecimento realmente é muito barato. É muito barato. Troque, eu te convido a fazer isso, né? E a instruir outras pessoas a fazer isso também. Trocar as noites de pizza, trocar o açaí, trocar aquela saída de final de semana pelo conhecimento. Adquire o conhecimento e ele te honrará. No nosso próximo bloco, nós estaremos estudando agora, então, sobre a lei do ensino. Deus te abençoe, em nome de Jesus.